Fala galera, aqui estou eu novamente e hoje nós vamos visualizar o conteúdo sobre os fundamentos do web design, parte 3. Este slide já foi disponibilizado para você na sua área virtual. Hoje, basicamente, iremos tratar de alguns itens que são de extrema importância para que você possa desenvolver interfaces ainda mais otimizadas, ainda mais intuitivas e de grande poder de acessibilidade e usabilidade. Esses conceitos eles vão garantir que seu produto final ele seja muito mais útil na web e o custo-benefício, né, será empregado nesse seu produto. Para iniciar, a gente tem aqui a definição, né, de ergonomia. O que vem a ser ergonomia para sintetizar o que está nessa imagem aqui da pessoa sentada na frente do computador. Vamos entender aqui um pouco. Ergonomia é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu trabalho, implementando formas eficientes e seguras de o desempenhar, visando a otimização do bem-estar e, consequentemente, o aumento da produtividade. Eu tenho duas palavrinhas aqui que sintetizam bem a questão da ergonomia na computação, certo? Essa coisa aqui, ó. Forma eficiente, segura, certo? E bem-estar no aumento da produtividade. Então, a ergonomia ela atribui técnicas, né, no trabalho com o computador que garantem esse aumento da produtividade em função de você ter um bem-estar, né, estar seguro no seu trabalho, implementando essas formas eficientes, essas técnicas eficientes de ergonomia. Aqui a gente tem um exemplo clássico de ergonomia e você, sua estação de trabalho, né? Onde ele ensina qual é o posicionamento correto para que você não tenha problema de coluna, que você não tenha problema nos punhos, né? Problema nas pernas, problema na visão, ok? Ele ensina para você, através dessas técnicas, né? A forma de você posicionar a sua mão no teclado, a forma de você pegar o mouse, a distância correta que você deve manter sobre o monitor, né? A postura correta da sua coluna na cadeira, né? A altura do assento, até isso contribui para que você tenha um aumento de produtividade no seu trabalho. Então, a ergonomia, ela segue essas regras para te fazer uma pessoa mais produtiva. Outro item que iremos estudar, que vai se unir a essas técnicas de ergonomia, é a interação humano-computador, também chamada de IHC. Quando você ouvir falar de interação humano-computador, lembra dessa palavrinha aqui, ó, interação. Você vai entender o que é isso mais adiante. Mas o que vem a ser IHC? A definição está aqui, ó. Um conjunto de processos, diálogos e opções por meio dos quais um ser humano utiliza e interage com o computador, certo? É o IHC. Para exemplificar bem o que vem a ser interação, eu tenho essa gravura aqui de um computador da década de 50, da década de 60, certo? É um computador pessoal e a característica da interatividade que você visualiza aqui é o que a gente chamava antigamente de TUI, ou Text User Interface, ou interface de texto do usuário. Ou seja, antigamente nós não tínhamos interfaces gráficas, né, como nós temos hoje nos sistemas operacionais, que tem janelas, ícones, né,
uma setinha do mouse para você poder mexer. Antigamente era tudo interface de comando do usuário, né? O usuário ele só interagia com o computador, só dava ordens ao computador por meio de comandos, né? Por meio do teclado. Não tinha aquele mouse inclusive, né? Que só foi idealizado em 1970, né? Por uma empresa chamada Xerox. Vamos ver aqui mais um slide. Interatividade. Vamos entender aqui o que vem a ser IHC de uma vez por todas. Toda vez que você ouvir falar da palavra IHC, associe essas duas coisinhas aqui, ó. Interatividade e design. Quanto mais interativo e possuir mais design, o IHC ele preocupa-se com essa ideia aqui, né? Interatividade e design de uma interface computacional. Por exemplo, né? A GUI, ou Graphic User Interface, né? Criada pela Xerox, que eu já falei, que é uma empresa. No ano de 1970, essa interface gráfica ela constitui um dos preceitos mais importantes do que a gente trata de interatividade e design, né, na computação. As companhias elas ficaram conscientes de que, se não melhorassem as interfaces, não venderiam o seu software, né? E surgiu aí o termo user friendly, ou interface amigável do usuário, né? Essa palavrinha aqui é user friendly, quer dizer uma interface amigável para aquele usuário que está interagindo com aquele sistema, referindo-se a uma tela mais organizada e clara. Então, se você garante organização e um sistema com opções claras e bem definidas, certo? Você está se preocupando com o que a gente chama de IHC, interatividade e design da sua interface computacional. Dentre os tipos de interatividade que a gente possui atualmente, a gente pode visualizar aqui nessa coluna aqui, como por exemplo a linguagem de comandos, né? Que você digita comandos no seu teclado e o computador obedece. Outra forma de interação que contempla as regras de navegabilidade são os menus. O que são os menus? São conjuntos de opções que são apresentados na tela, né? Essas opções elas vão ser escolhidas de forma prática lá na sua interface. Preenchimento de formulários é outra forma de interação que você encontra nos websites ou nos sistemas computacionais, né? O formulário é nada mais que uma entrada de informação, né? Um conjunto de campos que vão permitir a entrada de informação para que essa informação possa ser analisada por alguma armazenada ou analisada por alguma pessoa, né? Temos a outra forma de interação que é o WIMP, que é o mais conhecido hoje, que eu já falei, que são as janelas, o Windows, os ícones, os menus e a setinha do mouse aqui que você já conhece, né? Isso configura um PC padrão. E temos os agentes inteligentes, que são ferramentas, né, que auxiliam, proporcionam uma ajuda contextualizada àquele usuário. Se o usuário está perdido, aquele agente inteligente ele auxilia o usuário por um determinado passo a passo, até encontrar ou finalizar um processo ou tarefa. Beleza? Então, sempre que você ouvir falar de IHC, relaciona essas duas palavrinhas aqui, ó. Interatividade com o usuário e design. Interface gráfica, né? Basicamente. Vamos unir agora aqueles dois conceitos, ergonomia e IHC. Aqui eu tenho em verde aqui a ergonomia e aqui em branco eu tenho o IHC. Note que o IHC está dentro do globinho aqui da ergonomia. Quando eu falo de ergonomia, eu falo de segurança no trabalho, né, com o computador. Eu falo de um uso correto, né, um posicionamento correto do usuário.
com aquela máquina. Eu falo também de conforto, né? Principalmente essa palavrinha é importante, né? Quando eu falo de ergonomia. Conforto empregado para quê? Qual é o objetivo da ergonomia? Trazer e garantir uma maior produtividade daquele usuário, certo? Mas só a ergonomia por si não configura o que a gente chama de usabilidade, certo? E vocês vão entender um pouco mais adiante. A ergonomia, ela junta com outra regrinha, que é a interface, né? A interface e o design, que eu já falei, que é o IHC, né? Ou interação humano-computador, homem-computador. Ela complementa o que a ergonomia traz, né? Que é a interface e o design claro e objetivo para aquele usuário. Então, esses dois carinhas juntos aqui, ó, configuram o que a gente chama de usabilidade. A usabilidade ela vai ser estudada nos próximos slides aqui, logo abaixo. A gente falou muito sobre interfaces. Vocês irão desenvolver inúmeros tipos de interfaces, mas qual é a definição de interface, né? A interface nada mais é que um sentido, em seu sentido mais simples, a palavra se refere a softwares, né, que dão forma à interação entre os usuários e o computador. A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre as duas partes, tornando uma sensível para a outra. A interface, ela, como a interface gráfica do usuário, a GUI, que eu já falei para vocês, ela permite que o usuário possa manipular, controlar o computador de forma agradável, interativa, como já foi abordado em outro slide, ok? Aqui nós temos alguns tipos de interface para que você possa entender melhor essa definição. Inclusive interfaces críticas, né, que precisam a todo custo atender essas questões de interação com o homem, né, e ergonomia também, que já foi abordado. Por exemplo, sistemas de controle de voos, né? Aqui a gente tem uma tela e aqui um software, né? Esse software ele possui uma interface gráfica que obrigatoriamente deve ser amigável com o usuário, tem que ser friendly user, né? Como já foi abordado, e se não for, é crítico, né? Pode possibilitar um acidente aéreo, né? Se não for uma interface intuitiva para aquele operador que está na frente dessa máquina. Temos outro sistema aqui, ó, que é o sistema para apoio de UTI, né? Outra interface gráfica aqui, temos a operadora dessa interface. Se essa interface não proporcionar um ambiente fácil, certo? Interativo, que possua todas aquelas características, inclusive a de user-friendly, que já foi abordada, poderá possibilitar uma complicação na hora de uma operação de uma pessoa, né? Por exemplo. Então, aqui a gente pode definir um exemplo clássico, né, de uma interface crítica. Outro exemplo de interface crítica são os sistemas de controle industrial, né, que garantem uma maior produtividade se essa interface não for intuitiva, se não for agradável, se não for confortável de trabalhar com ela, pode complicar na produtividade daquela indústria, né? Aqui temos um exemplo de interface que controla várias máquinas, né, de uma indústria. Então, terminamos aqui essa parte de interfaces para que você possa entender mais claramente os conceitos de ergonomia, né, e os conceitos de IHC. Falamos que ergonomia mais IHC era igual a usabilidade. Mas o que é usabilidade, né? Aqui a gente tem uma definição de usabilidade, certo? Mas eu vou explicar para você que você vai poder memorizar de forma super rápida o que é usabilidade
Associe sempre a palavra usabilidade à facilidade de uso daquela interface que o usuário está manipulando, certo? Então, sempre que você diz que um site ele possui usabilidade, quer dizer basicamente que aquele site ele é fácil de ser utilizado, ok? Ele possui aquelas regrinhas de design, aquelas regrinhas de ergonomia que já foram abordadas anteriormente. Então, usabilidade na web nada mais é do que estruturar um site pensando no usuário. Você vai ter que pensar no usuário antes de mais nada, né? Concentrando esforços para a facilidade do uso. Olha aqui a palavrinha mágica que eu falei. Esforços para a facilidade do uso, criando um sistema transparente, agradável e de fácil entendimento e operação. Olha a questão aqui da agradável, né? A palavra agradável aqui, ela remete àquela questão de ergonomia. Lembra que eu falei? Então, se você desenvolve um site fácil, transparente, organizado, agradável, de fácil entendimento e operação, então o seu site ele atende às regras de usabilidade. Lembre-se sempre que usabilidade, né, ela integra perfeitamente conteúdo, design, serviços e interatividade, buscando a experiência do usuário final. É preciso também compreender que muitos usuários não são totalmente familiarizados com computadores e com a web, que seus equipamentos possuem limitações e que, na maior parte dos casos, a visita ao site é um meio e não um fim. Entenda que você vai precisar atender inúmeros públicos, inúmeras pessoas com computadores que possuem suas limitações, certo? Então aquele site ele tem que ser interativo, ele tem que ser organizado para garantir uma boa experiência do usuário ao ser utilizado. E por que a usabilidade é importante em um projeto de site? Por quê? Vamos entender aqui, ó, para que o usuário não fique com essa aparência aqui quando ele estiver visualizando seu site, beleza? Primeiro, é importante porque se um site for difícil, não for fácil, o usuário com certeza ele vai sair, certo? Por que difícil? O que quer dizer difícil? Quer dizer que o site é confuso, possui seções não, não definidas, né? Não possui informações de contato. O usuário ele não encontrou aquilo que ele estava buscando. Então ele vai sair com certeza. Se a página inicial não for clara o suficiente para mostrar o que a empresa oferece e o que é possível fazer, o usuário vai sair também. A página inicial é como se fosse a porta de entrada de uma loja, né? Se você não definir qual é a mensagem que a empresa quer transmitir naquela página, bom, o usuário vai ficar perdido e com certeza vai perder o interesse e vai querer sair. Então seja claro, seja objetivo, busque o foco do usuário sempre na página inicial. Se o usuário se perder no site, ele vai sair. Se o seu site ele for muito grande, possuir inúmeras seções, inúmeros links, inúmeros textos, inúmeras imagens, uma em cima da outra, seções mal definidas, contato não encontrado, suporte não encontrado. Bom, o usuário está perdido. Então, se ele se perder, se ele não encontrar o que ele deseja ali, vai sair também. Se o site demorar muito para carregar, o usuário vai sair. Isso aqui já é uma regra básica. Aprenderemos nesse curso a desenvolver sites que vão carregar de forma rápida e eficiente lá no navegador do cliente. Antigamente, alguns designers, web designers, desenvolviam sites, né, utilizando inteiramente a tecnologia Flash. Para quem não conhece o Flash, vocês vão conhecer, certo? Mais adiante.
Só que o Flash ele é inviável, né, de você utilizá-lo no site inteiro. Hoje em dia a gente vai aprender outras tecnologias que vão melhorar essa questão do carregamento do website, certo? Então, se demorar muito para carregar, tenha certeza que o usuário vai sair de lá. Então, websites com boa usabilidade possuem, né? Quais são as características de sites com boa usabilidade? Você vai encontrar sempre isso aqui, ó. Clara definição e design para atender diferentes públicos-alvos, né? Qualquer que seja o público, idoso, jovem, adulto, pessoas com deficiência, né? Se o site atinge praticamente todos esses públicos, ele será um site com boa usabilidade. Navegação lógica e intuitiva. Lembra da definição de usabilidade, que remete à facilidade de uso daquele usuário naquele ambiente? Bom, então, se você garante uma boa navegabilidade, com uma lógica interessante, né, e um sistema intuitivo com seções bem definidas, então você vai garantir também uma boa usabilidade. Busca eficiente. Se o usuário ele achou de forma super fácil e rápida aquilo que ele buscava, o site também é usável. Manutenção adequada de conteúdo. Se seu site ele tem uma boa caracterização de código, né, de itens de acessibilidade que você vai visualizar mais adiante, então a manutenção dele vai ser mais adequada. Textos adequados para a web. Bom, se você incluiu lá textos com distâncias, né, adequadas, espaçamentos em branco que possam ser legíveis para a web, utilizando as fontes e cores corretas, então você também garantiu uma boa usabilidade. E quais são as metas, né? Como atingir em cheio, né, a usabilidade? Como deixar meu site usável? Isso aqui é uma receitinha de bolo que vocês podem seguir um passo a passo. Eu vou ler com vocês e vou explicando cada item. Se você conseguir atingir cada meta dessa, o seu site com certeza no final do nosso curso vai estar funcionando para qualquer público, beleza? O primeiro aqui é a facilidade de uso, né? Entenderemos que o site ele precisa ser fácil, né? Um site ele especificamente não precisa ser ultra mega bonito lá, cheio de gráficos, de animações, de imagens, né? Para ser um site usável, né? Então vamos priorizar essa questão de facilidade do uso e a beleza também, né? Porque uma boa interface ela garante essa facilidade de uso também. Os usuários precisam memorizar as suas tarefas sem sobrecarregar suas interações. Essa palavra memorizar quer dizer que o quê? Se você atribuiu as sessões de forma organizada, as sessões que eu falo são quem somos, contatos, serviços, né, os clientes daquela empresa. Se você definiu essas sessões adequadamente, de forma organizada, né, o usuário ele vai conseguir memorizar aquelas sessões e a interação vai ser um pouco mais tranquila para aquele usuário. Não vai sobrecarregar o análise do usuário naquele website. Flexibilidade do website aos erros dos usuários, certo? Vocês vão aprender a tratar os erros dos usuários, principalmente em formulários e em páginas que não foram encontradas no site. Por exemplo, um link quebrado. Geralmente o usuário ele coloca na barra de endereço, na URL, né, algum caractere diferente que não existe lá no nosso website. Ele mostra uma página dizendo que aquela página não existe. Você tem que aprender a tratar esse tipo de erros quando o usuário digita algum endereço errado referente ao seu domínio. Também em formulários, né? Se o usuário errou alguma coisa no formulário,
na entrada dos dados, esses dados devem ser tratados e devem ser informados ao usuário de forma que ele possa preencher corretamente aqueles dados. Menos trabalho e mais resultado. Isso remete a tudo isso que eu já falei, principalmente a facilidade de uso. Se você tem facilidade de uso e um bom design, você vai obter mais resultado. Satisfação, conforto e segurança. Isso aqui são 3 palavrinhas que definem o IHC, a ergonomia e o design de interface, né? Se o usuário está confortável, se ele se sente seguro, ele vai ter satisfação em utilizar aquele seu e acessar mais vezes aquele seu website. Localizar o serviço que deseja, isso aqui é importante. Não sei como você vai desenvolver isso no projeto do seu cliente, mas foque sempre, né, em apresentar a mensagem principal, os produtos principais daquela empresa, e inclusive as formas de contato, né, para que o usuário ele não se perda, né, lá dentro do ambiente. Manter o foco de atenção do usuário com banners ou imagens agradáveis. Colocar um banner na parte central, né, e na parte superior esquerda, logo abaixo do logotipo da empresa, garante o foco da atenção do usuário, certo? Menos é mais. Priorize por mais simplicidade, né, no seu site, design limpo e minimalista. Como eu falei anteriormente, sites com design limpo, com organização, simplicidade, né, sem muitas imagens, sem muitos textos, né, textos mais curtos, eles vão ser mais usáveis, porque os usuários vão se sentir mais confortáveis com aquele ambiente, porque é fácil de utilizar, é simples, ok? Texto objetivo. Não coloquem textos longos ou muito juntos, né, com linhas muito apertadas, porque e não espere que o usuário vá ler aquilo ali. Dificilmente os usuários, todos os usuários vão ler aqueles textos enormes, né, que possuem no seu site. Seja objetivo, transcreva aquela mensagem de forma rápida e efetiva. Comunique-se com a linguagem visual através de banners, imagens, inclusive de pessoas sorrindo e famílias. Imagens com pessoas sorridentes, famílias, né? É uma ótima forma visual de você manter a atenção daquele usuário, certo? Principalmente nos banners centrais, que ficam geralmente localizados na parte superior do site, né? E nas partes que apresentam seções, né? Como serviços, clientes. É muito interessante você lançar esse apelo visual para manter a atenção daquele usuário. Nunca use janelas pop-up, né, ou frames pipocando na janela do usuário. Não sei se você já percebeu, quando você acessa algum website, que aparece uma janelinha na sua frente lá, pedindo para você clicar, ou uma propaganda, né? Aquilo ali é o que a gente chama de janelas pop-up, né? São janelas que geralmente apresentam propagandas, né? Anúncios, e muitas vezes são indesejadas pelos clientes, certo? Então eu não recomendo a utilização desse recurso para chamar a atenção do usuário. Nunca use fontes muito pequenas, é outra regrinha dessa receitinha que você deve seguir. Se você está fazendo um site e coloca fontes muito pequenininhas, pode ter certeza que o usuário ele vai sair de lá. Utilize links curtos, funcionais e objetivos. Não vai colocar lá no seu site um link que mais parece um texto. Você vai aprender a criar links comigo de forma objetiva. Se o link lá é para acessar a página empresa, então coloca lá a palavrinha empresa, não coloca a empresa não sei o que lá das quantas que
que faz isso, que faz aquilo no link não, porque senão confunde o usuário não sabe se aquilo ali é um link, se aquilo ali é um texto, se aquilo ali está com um problema. Então seja objetivo no link. Utilize URLs amigáveis. Quando eu falo de URLs amigáveis, eu falo de otimização de sites para mecanismos de buscas que vocês vão aprender comigo e outras videoaulas juntamente com XHTML. Essa técnica de URLs amigáveis, ela remove caracteres da URL como interrogações, exclamações da URL que inviabilizam a leitura desses mecanismos de busca, tais como o Google, o Yahoo, o Bing, né, na web. Então, você vai aprender comigo a criar desenvolver uma técnica que vai deixar suas URLs legíveis para esses mecanismos de busca, certo? Isso vai garantir que seu site ganhe algumas posições lá nas pesquisas. Procure utilizar poucas animações na página. Tem gente que gosta de encher de animações imaginando que o usuário vai se agradar daquilo ali. Só que a dica que eu dou é que você utilize no máximo uma animação por página, certo? Se você encher de animações com coisas piscando na tela, isso pode desagradar os usuários. Sempre facilite as formas de contato e comunicação. Sempre. Essa questão da forma de contato e comunicação, nem que seja um e-mail, você tem que disponibilizar de forma clara lá para o usuário. Se você não disponibilizar uma forma de contato, com um e-mail, um formulário de contato, um chatzinho, o usuário ele vai correr dali. Apenas empregue imagens de apoio ao conteúdo e não para decoração. Se você gosta de colocar imagens lá de todo tipo no seu site, sempre lembre-se dessa regra aqui. O emprego das imagens, elas devem transmitir o conteúdo que você está desenvolvendo. Se uma imagem é sobre serviços, você não vai colocar uma imagem que não tem nada a ver com serviços. Você tem que transmitir aquela ideia de serviços. Nunca utilize imagens de forma aleatória, sempre para o apoio ao conteúdo do site. Evita a necessidade de plugins, principalmente quando o assunto é navegabilidade. O que vem a ser navegabilidade? Quando eu falo navegabilidade, lembre dos links e dos menus principais ou de apoio do site. Se aqueles menus, aqueles links que te disponibilizam acesso à conexão com outras páginas do seu site, elas dependem de um plugin, certo? Que vocês vão aprender, por exemplo, o plugin do Flash. Ou seja, o usuário ele precisa instalar esse plugin para poder ter acesso às outras áreas do site. Então, isso daí é um grande problema de usabilidade, certo? A forma de navegação, os menus, os links, eles não devem depender de plugins para o seu funcionamento. Note que quando você não instala um plugin, quando você vai abrir o navegador, ele te pede instalar o plugin do Flash, né? Então, aquilo dali, nem todo usuário ele tem conhecimento da instalação daquele plugin. Então, se seu site ele depende daquilo, pode acreditar que boa parte dos usuários vão desistir de utilizar o seu site. Utilize layouts em grid para garantir um bom equilíbrio visual. Lembre-se dessa dica importantíssima, né? Nessa receitinha de usabilidade. Você vai aprender comigo em videoaulas exclusivas a criar o que a gente chama de grid ou grades, né? Essas grades elas vão garantir esse equilíbrio visual porque você vai disponibilizar cada seção do website
dentro de colunas, né, uma do lado das outras. Essas colunas elas vão ter margens entre si. E essas margens são os espaços em branco que garantem, né, uma boa visualização e uma limpeza, né, visual daquele ambiente. Então, grid nos nossos websites, sempre. Alto contraste. Alto contraste entre texto e fundo, lembra-se disso também, né? Para leitura online. Facilita a legibilidade, ou seja, texto escuro em fundo claro. Tem melhor legibilidade, né? Ou vice-versa, texto claro em fundo escuro também tem uma boa legibilidade. O que é essa questão do contraste? Visualiza aqui esse slide que você está vendo agora. Note que aqui eu tenho uma caixinha transparente, né, que a predominância dela é uma cor preta. Só que você pode visualizar aqui por trás a imagem. Note que você consegue enxergar e ler, né, ter uma boa visualização do texto que está sobre essa caixinha preta. Se eu, por exemplo, removesse essa caixinha preta, como esse texto é branco, não haveria contraste com o fundo que tem aqui por trás, que também é uma cor bem clara. Então, lembre-se dessa questão do contraste, certo? Se você tem um background lá, que tem uma imagem, e você quer garantir o contraste do texto com esse background, insira lá, vou ensinar vocês a inserir uma caixinha transparente como essa, que garanta o contraste e a visualização do texto. Utilize parágrafos curtos, objetivos e com um espaçamento razoável entre as linhas. Iremos aprender com o CSS uma propriedade chamada line height, que é a altura das linhas, né? Ela será aplicada especificamente em parágrafos, em textos. Então, esses parágrafos eles vão ter uma legibilidade maior, graças a esse espaçamento que garantirá uma boa leitura do usuário. Agrupar elementos semelhantes e usar espaços em branco para organizar a página. Destacar os elementos mais importantes e proporcionar descanso à visão. O branco ele proporciona esse descanso à visão que vocês estão visualizando aqui. Foi aquilo que eu falei na história dos grids, lembra? Que os grids eles vão ter um aspecto organizacional maior, graças a essa tecnologia CSS que vocês vão aprender. E eles permitem a gente organizar essas seções, né, agrupar os elementos de forma espaçada, né, com o que a gente chama, com a propriedade chamada de margem, que vocês vão estudar também junto comigo, ok? Fontes sem serifa são indicadas para leitura online, ok? O que são fontes sem serifa, que você já aprendeu em outros slides? São aquelas fontes que não possuem a serifa, que é aquela pequena cavidade presente em alguns caracteres da fonte. Essas fontes elas são mais adequadas para garantir uma melhor leitura, né, no seu site. Não quer dizer que você não vá utilizar fontes serifadas, né? Só que indica-se melhor a utilização das fontes sem serifa, como está descrito aqui. Fontes ornamentais não devem ser utilizadas e itálicas usadas apenas para realces. Se você gosta daquelas fontes ornamentais, que são as dingbats, né, que já foram estudadas, ou você está utilizando, gosta muito do estilo itálico ou estilo negrito, e você quer colocar aquilo tudo no seu site, tenha cuidado. Essas fontes ornamentais, as itálicas ou as fontes negrito, né, elas servem apenas para que você possa garantir uma ênfase maior naquele texto que você está querendo apresentar. Essa ênfase, né, vai chamar a atenção do usuário apenas para aquele ponto específico. Não é para o site inteiro. Você vai, eu gosto do itálico, eu vou usar o itálico em todos os textos, em todos os títulos do meu site.
tenham cuidado com essa prática. Texto todo em maiúsculas é de difícil leitura, devendo ser usado somente para alguns realces de títulos e expressões. Em primeiro lugar, se você digita todo o texto que tem lá no seu site em letras maiúsculas, você está gritando, o que significa que você está gritando, mandando o seu usuário fazer alguma coisa, certo? É falta de educação você colocar textos inteiros com letras maiúsculas, né? Porque subentende-se que você está gritando com aquela pessoa. Também é uma forma difícil de ler, né? Quando você encontra caracteres inteiramente em maiúsculos lá. E onde é que você deve usar? Apenas em títulos, como ele está falando aqui, no título das seções dos sites, né? Por exemplo, o título Quem Somos, o título Contatos, né? O título Serviços, o título Clientes. Isso daí você pode utilizar, por quê? Porque você vai dar uma ênfase maior naquele texto. Os testes de usabilidade serão aplicados no final deste curso, ok? Juntamente com a publicação. Antes de publicarmos um site na web, este site passará por inúmeros testes, dentre eles os testes de usabilidade. Então, para que seu site da sua máquina local para a web, ele tem que passar por todos aqueles testes, aquela receitinha de bolo que eu acabei de falar para vocês. Então, essa receitinha de bolo ela será utilizada mais adiante em um projeto real e tá aí uma forma de consulta para você neste slide, certo, gente? Aí você me pergunta, e se eu não utilizar a usabilidade, né, no meu site? Bom, eu te digo, a usabilidade ela possui inúmeros benefícios, dentre eles, principalmente, o menor custo de desenvolvimento, você vai gastar menos para desenvolver o site e também vai gastar menos para manutenção do site. Por quê? Porque se seu código ficar melhor, se seu site ele possui todas aquelas regras lá, ele vai ser fácil de ser consertado, vai ser fácil de ser atualizado e vai custar menos, porque agrega as regras de usabilidade que já foram destacadas. O aumento das vendas, principalmente quando tratamos de sites de lojas virtuais, né? E-commerces, que já foi abordado em outras aulas. Se você tem um e-commerce e você quer garantir boas vendas, utilize todas aquelas regrinhas que nós falamos anteriormente. Fidelização de clientes é uma coisa que vem junto, né, com a usabilidade. Se é fácil de usar, se é agradável de usar, então os clientes eles vão voltar outras vezes a fazer compras ou a visitar aquele conteúdo. Menor custo de treinamento. Se o site é fácil, também remete a um custo menor de treinamento das pessoas que vão trabalhar com aquele site. E maior eficiência. A maior eficiência, ela remete à ideia de facilidade, à ideia de aumento das vendas, né? A ideia de custo reduzido, a ideia de fidelização, a ideia de treinamento fácil para os usuários e um conforto, né, garantido para aqueles usuários que vão estar usando lá o seu site. Então faça como a Coca-Cola. Quanto mais usabilidade, melhor. Ok, finalizamos o conteúdo sobre usabilidade, que é a facilidade, né, que você vai aplicar aos elementos visuais, design do seu site, para que o usuário ele não se perda lá, né? Então, o que vem a ser acessibilidade? Aqui eu tenho uma imagenzinha que remete bem a essa ideia de acessibilidade. Certo? Vamos ler aqui a definição para poder explicar um pouco melhor. Acessibilidade diz respeito a locais, produtos,
serviços ou informações efetivamente disponíveis a um maior número e variedade possível de pessoas, independente das suas capacidades físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais. Então, deixar um site acessível quer dizer que você vai garantir o acesso, né, independente das capacidades físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais, certo? Se o seu site ele vai ser acessível, ele respeita as regras e as tecnologias para acessibilidade, então um deficiente visual ele vai ter facilidade para acessar o seu site, por incrível que pareça. Um deficiente visual ou qualquer tipo de deficiente, uma pessoa que está amputada, né, das mãos, também terá como acessar o seu site, se ele possuir as regras de acessibilidade, que serão estudadas na prática, né, mais adiante. Dentre as tecnologias assistivas, né, a gente tem o acesso ao computador sem o mouse, para as pessoas com cegueira parcial, dificuldade de controle de movimentos, paralisia e amputação do membro superior, certo? Uma pessoa que possui cegueira, né, ou um deficiente visual, ele não vai conseguir usar o mouse, porque ele precisa enxergar a setinha do mouse para poder clicar nos elementos. Então, ele vai usar um programinha de leitura de tela, como está aqui na imagem, certo? Esse programa, ele faz uma leitura dos parágrafos, dos links do seu website e vai traduzindo, vai falando isso para o deficiente, para a pessoa que é deficiente, certo? Então, mas isso só vai ser possível se você seguir os padrões definidos pela W3C, que já foram abordados em um slide anterior. Acesso ao computador sem teclado. Pessoas com amputações, grandes limitações de movimentos e falta de força nos membros. Neste caso, a pessoa poderá utilizar um periférico especial de reconhecimento de fala ou teclado na tela. Bom, nesse caso, se o usuário ele não possui um teclado, ele pode usar esses dois recursos tecnológicos aqui. Ele pode comandar o computador com a fala, através de um aplicativo, e também poderá comandar o computador com um teclado virtual, certo? Se ele não tem um teclado físico, ele usa um teclado virtual, utilizando o mouse, né, para clicar naquele teclado virtual que apareceu lá na interface do usuário. Acesso ao computador sem monitor. Isso aqui é um fator principalmente em pessoas com cegueira, né? Se a pessoa possui deficiência visual, ela não vai enxergar o monitor, nem tampouco o mouse, nem tampouco o monitor. Para isso, usa-se aquele programa que eu acabei de falar, que ele capta a informação da tela e transforma em áudio, né? Ele faz a leitura do seu site, dos menus, do texto, né? Inclusive das imagens, e traduz aquela informação para o usuário. Acesso ao computador sem áudio. Isso aqui é uma forma um pouco mais difícil, né? Encontra-se relacionadas, neste caso, às pessoas com baixa audição e surdez completa. Este grupo de usuários encontra dificuldade de acessar determinadas informações disponíveis apenas em formato de áudio, né? Quando se trata de áudio, essas pessoas precisam de uma apresentação visual maior, né, na tela. Se elas possuem dificuldades, como surdez ou baixa audição, a apresentação na tela deve ser um pouco mais intuitiva e uma ajuda contextualizada, né, para poder ajudar esse deficiente. Como o usuário vai ver o seu site? Beleza, aprendemos os conceitos de ergonomia, conceitos de IHC, os conceitos de usabilidade e acessibilidade. Beleza? Só que
Como é que o usuário, depois de tudo isso que você efetuou, ele vai enxergar de fato aquele site? É muito simples. Basta você entender que nós não lemos as páginas inteiras. Nós apenas exploramos de forma superficial, um processo chamado de scan. Aqui eu tenho uma imagem que exemplifica essa definição de scan, onde você encontra as áreas vermelhas aqui e essas partes amarelas aqui. Principalmente as vermelhas é onde se encontra a maior incidência de visualização dos usuários. Ok? Então os usuários eles não observam a página inteira como você pode observar. Ok? Os hábitos dos usuários não são tão diferentes como os de um consumidor em uma loja de supermercado, né? Porque eles dão uma olhada geral em cada página e clicam no primeiro link ou imagem que captura o seu interesse, ou que se pareça com o que está procurando. Então o usuário ele vai fazer um scanner aqui da página, buscando coisas que interessem ele naquele momento. Boa parte da página não será visualizada, isso é uma teoria comprovada. E tenha em mente que muitas vezes as janelas pop-up serão rejeitadas, como a gente já abordou. Para exemplificar essa questão do scan, a gente tem essa imagem aqui e isso aqui foi o que o projetista desenvolveu, esperando que toda essa área fosse visualizada por completo. Só que, como é que o usuário vai ver isso aqui no final? Imagina essa tela preta aqui, essa área preta aqui, como as áreas excluídas pelo usuário. O site do Yahoo tem um logotipo aqui na parte superior esquerda, a barra de pesquisa, que geralmente é um dos itens mais buscados aqui pelos usuários desse site. O usuário, ele, com certeza, a maioria vai ignorar essa área aqui, que é uma propaganda, e vai pular logo para as notícias aqui, ó, que é um banner mostrando uma animação de algumas informações. E essa área aqui, lateral, essa coluna lateral aqui superior, certo? Então, isso, baseado em estudos, é o que o usuário geralmente visualiza de primeira, né? O scanner que o usuário vai fazer naquela página. É porque os usuários dão só uma olhadinha, né? Geralmente as pessoas estão com muita pressa, né? Querem aquilo de forma super objetiva. Aprendemos que não há grandes problemas em tentar e errar, né? Tentativa e erro. O usuário ele busca aprender, né, de forma intuitiva aquele ambiente. Comparar opções pode não trazer benefícios ou melhorar as chances de êxito. E adivinhar é mais divertido, né? A maioria dos usuários gostam de adivinhar o que aquela informação está trazendo ali na tela. Para finalizar, certo? A gente tem aqui, ó, o usuário está perdido. O usuário está perdido, né? Ele faz essa pergunta. Aqui ele mostra uma imagem de um site muito conhecido, o Globo.com, que demonstra tudo isso que eu já falei para vocês. Essas questões de ergonomia, as questões de IHC, usabilidade e acessibilidade, certo? Eu vou explicar para vocês aqui de uma forma generalizada o que eu quero dizer isso nessas definições, baseado nessas definições. Por exemplo, note que aqui eu tenho notícias com a cor vermelhinha, certo? Esportes com a cor verde, entretenimento com a cor laranja, tecnologia com a cor cinza e vídeos com a cor azul, certo? Então, cada seção do site do Globo.com foi definida com cores diferenciadas. Logo abaixo, você visualiza o quê? Você visualiza que as notícias elas estão caracterizadas com as cores de suas seções, certo? Isso auxilia no scanner do usuário. Se, por exemplo, o usuário ele tem por objetivo visualizar informações de futebol ou esportes, certo? Ele sabe que o cor verde, certo? É esportes. Então, o scanner dele vai direto para onde está o verde aqui, ó.
ok? Ah, se ele gosta apenas de visualizar as notícias, né? As notícias sobre economia, notícias gerais, né? Então ele sabe que aquilo ali é a cor vermelha. Então o scanner dele vai ser focado, direcionado para onde tem o vermelho aqui. Então isso é muito interessante. Visualize que as imagens aqui auxiliaram também na transmissão daquela informação. Não foram usadas apenas para decorar aquele website. Note também que é muito comum você encontrar logotipos direcionados na parte superior esquerda, né? Porque é uma das primeiras áreas que o usuário vai escanear, que é a parte superior esquerda, certo? Nunca deixe informações cruciais na parte inferior esquerda, tais como contatos ou uma área que descreve bem o produto ou serviço trabalhado por aquela empresa, certo? Geralmente o usuário ele faz uma leitura, certo? Se não tiver esse atrativo aqui de cores, ele faz uma leitura em zigue-zague, ele visualiza o logotipo e ele vai fazendo esse zigue-zague aqui, ó, na tela, como está na imagem aqui logo abaixo, certo? Ele faz esse zigue-zague, ok? Isso é uma das formas de visualizar algum website, certo? Localizar elementos de interface que iniciam a tarefa na parte superior esquerda ou central. Então, é aquilo que eu falei, o logotipo, ou banner, ou coisas que vão referenciar o produto ou o serviço principal, elas devem ser transferidas principalmente para a parte superior esquerda ou central do website. Localizar elementos de interface que completam a tarefa no canto inferior direito. Note que informações como contatos ou informações de apoio, elas podem ser adicionadas no canto inferior direito, como mostra nessa imagem aqui, porque o usuário ele converge, né, nessa direção. Mesmo ele fazendo aquele zigue-zague, essas informações de apoio elas devem ser colocadas no canto superior, inferior direito. Evitar colocar a informação crucial no canto inferior esquerdo ou na parte inferior de uma página longa com barra de rolagem. Se aquele site tem barra de rolagem e você decidiu colocar informações de contato ou sobre o produto principal daquela empresa na área inferior direita, certo? Inferior esquerda, então isso aí pode prejudicar no scanner do usuário. Não apresentar grandes blocos de texto e eliminar texto desnecessário. Isso aqui já foi mastigado outras vezes em outros slides, então lembre-se dessa regrinha aqui, ok? Gente, era só isso que eu gostaria de ter apresentado para vocês hoje. Espero que essas dicas possam auxiliar vocês a desenvolver sites melhores no futuro e aguardem agora a próxima aula e até a próxima, pessoal.